E hoje eu vou comentar um pouquinho sobre a história da educação matemática na Escola de Minas de Ouro Preto no final dos 900, que é um tema da minha tese de doutorado com o professor Sérgio. Deixa eu botar meu tempo aqui para eu não ficar perdido. Eu começo apresentando essa foto, que eu acho que ela traduz muito bem o que foi meu trabalho, o que vem sendo meu trabalho, né, o que é um trabalho de um historiador. Eu fiquei sabendo que hoje é dia de historiador, parabéns aos historiadores. E que é uma mesa minha no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, que é onde eu passei, onde eu visitei várias vezes no ano de 2017, procurando material sobre meu objeto de estudo, sobre a Escola de Minas. Então, aqui a gente pode ver que tem muito material sobre a Escola de Minas de Ouro Preto. Essas pastas, eu não analisei todo esse material, e eu fiz alguns recortes para trazer para a gente hoje. Agora o museu eu não sei como está, né? O Arquivo Nacional, não sei como está de visitas, mas era possível visitar o Arquivo Nacional. Beleza. Tá. E dentre esses documentos do Arquivo Nacional, eu pesquisei também arquivos no Arquivo Permanente da Escola de Minas de Ouro Preto, na Biblioteca Nacional, na Biblioteca de Obras Raras da UFOP e na Museu Imperial, que é em Petrópolis. E alguns documentos que eu encontrei pela internet que os museus cederam. Um desses documentos é esse aqui. Na verdade, esse é o primeiro documento que eu tive acesso, um dos primeiros documentos. E a gente tem que fazer algumas perguntas quando a gente tem um documento. A gente começar a conversar com o meu documento. E eu pergunto qual documento é esse? Onde que esse documento está guardado? Por que ele está guardado ali? Quantas mãos que a gente tem nesse documento? Né? Eu aprendi com as professoras da paleografia o termo quantas mãos. E se eu olhar aqui, vou tentar dar um zoom. Tem aqui o nome Francisco de Oliveira, tem o número 23, a gente percebe que esse número 23 é do arquivo, né? Porque ele está escrito a lápis, ele tem uma grafia diferente. E é um documento de Francisco de Paula Oliveira, de 19 de agosto de 76. A gente pode ver aqui que a gente tem questões, nesse caso, duas questões. Primeira questão, determine os valores das tangentes e cotangentes trigonométricas correspondentes a 98 graus. E uma segunda questão, que eu vou discorrer um pouco mais sobre ela. Até o final da minha palestra, eu vou tentar retornar sobre essa questão, que é dado um triângulo, cujos lados têm 4 metros e 85, e os ângulos adjacentes 46 graus e 28 graus, determine os outros lados e o ângulo por eles compreendido. Tem a primeira questão, a solução da primeira questão. Quando a gente resolve questões no final do século XIX, a gente precisava de usar tabelas trigonométricas. Hoje a gente usa calculadora, nem faz sentido eu fazer essa aqui pergunta. Calcule a tangente de 38 graus, eu olho numa calculadora. Esse documento, além disso, tem aqui um carimbo, que é um carimbo do Arquivo Público Nacional da República dos Estados Unidos do Brasil. Então a gente percebe que é um carimbo que está no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, porque nessa época, em 1876, éramos um Brasil escravocrata. Era um Brasil império que a gente tinha, né? Dom Pedro II era nosso imperador, e vai ser uma figura importante aqui, que eu vou falar dela algumas vezes também, a figura do Dom Pedro II, nosso imperador. E foi arquivado na época da República. Então, ele foi arquivado lá, bem depois desse tempo. O aluno também, essa pessoa, né, o Francisco de Paula, ele também faz menção de um triângulo com os desenhos, com as informações dadas. E a segunda questão, como que ele resolve? Seja AB, a base, está aqui, de 4 metros e 85 centímetros, A 46 graus e C 28 graus. Quer-se saber o valor de C, e os lados Azinho e Bzinho, e Czinho, que ele colocou aqui no desenho. Como que ele resolve? C igual uma rasura no C, C igual a 190 menos A mais B. Então, o valor de C, ele encontra 116 graus. Também tem uma rasura aqui, que ele tinha feito o cálculo errado. Ele tinha colocado talvez 176. Então, ele encontra 116 graus, o valor do C. E, novamente, ele anota aqui quanto que é log do seno de C, log do seno de A.
log do seno desses ângulos. Por quê? Porque esses valores a gente tem em tabelas. Em seguida, tendo o valor do ângulo C, para achar o lado, e arma-se a proporção. O que hoje a gente chama de lei dos senos, mas ele chamava de proporção. Então, o seno de C está para seno de B, assim como C está para B. Essa notação também é importante para a gente ter algumas dicas de quais livros que eles usavam. A gente não sabe quais livros eles usavam, mas pode dar umas dicas, né? Ou seja, C é seno de B vezes Bzinho sobre seno de C. Para eu fazer esse cálculo de multiplicação, eu não tinha calculadora no final dos 900. Então, a gente usava o logaritmo. Né? Então, o logaritmo de C, a propriedade dos logaritmos que transforma, né, a multiplicação em soma. E esse aluno termina usando as propriedades do logaritmo, consulta de tabelas. Tem mais algumas rasuras, mas é isso. Então, essa é a primeira prova que eu encontro. E quando a gente olha, tem um outro documento que te esclarece um pouco mais o que é essa prova. Que, a princípio, a gente não sabe que prova é essa. Só que a gente vê que são as mesmas questões e fazem parte do concurso para a admissão à Escola de Minas de Ouro Preto, do ano de 1876, 1877. Temos alguns membros da banca, são assinaturas diferentes, então 1, 2, 3, 4, tem 5 mãos nesse termo. E a primeira mão é o H. Gorsex, que é o Henrique Gorsex, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Em alguns documentos brasileiros você acha como Henrique Gorsex, mas ele chama Claude Henri Gorsex. O aluno que a gente estava olhando a prova é o Francisco de Paula, que está aqui embaixo. Ele tira 1 na primeira questão, 15 na segunda questão, obtendo a nota 7. É a melhor nota de trigonometria, mas ele não vai tão bem. Na primeira questão ele é relator e na segunda ele tinha 15. Essa segunda questão deixa algumas questões para a gente. A gente viu que ele usou 190 para a soma dos ângulos internos de um triângulo. Ele deveria usar 180. E mesmo assim ele obtém uma nota alta, né? Por que isso? A resposta a gente pode ter um pouquinho mais para frente. Quando a gente vê aqui, vou dar mais um zoom, para a gente conseguir ler. A segunda folha de resposta dele, eu parti o documento, vocês perceberam? Para a gente conversar um pouquinho melhor. Então, ele encontra o ângulo C, 116, o lado 2,15 m e o outro lado 1,63 m. Só que essa última frase dele é extremamente importante para a gente entender. A gente sabe que é um concurso de admissão da Escola de Minas, mas para eu entender o que era a concepção de ensino, de aprendizagem, concepção de matemática na Escola de Minas. O que o aluno responde? Depois de feitos os cálculos, verifiquei que tinha tomado 190 graus para a soma dos ângulos do triângulo, em vez de 180 graus. O que modifica todo o cálculo, mas não a marcha, que é a que está exposta acima. Então, o próprio aluno reconhece o seu erro. Então, além dele ter errado, ele reconhece o erro. Ele fala, não, tinha que ser 190, não, tinha que ser 180. Mas as contas você faz do mesmo jeito, né? Eu trago algumas inquietações. Dá para ver? É que eu estou com uma faixa aqui em cima, eu não consigo ver o que está escrito, mas Sim, dá o que a gente faria? Ah, obrigado. O que a gente faria, o que você faria sendo professor, quando você corrige uma prova desse tipo? Quando a gente olha só a questão, o resultado final, vai estar errado. E quais são essas mãos que escreveram, né, na prova? De acordo com a professora Margarida de Lima, essas mãos eram professores da Escola Politécnica, da Escola de Medicina, do Museu Nacional e do Claude Henri Gorsex, que é o Gorsex, que é o fundador da Escola de Minas de Ouro Preto, que a gente vai ver mais para frente. Então, aqui, a gente consegue ver um pouco da posição de Gorsex. Ele não está interessado no resultado final. Porque esse aluno, além de ele ter errado a questão, mas ele sabe o que ele fez de errado. Ele travou aqui. Outro arquivo, esse aqui eu já transcrevi para ficar mais fácil a gente enxergar, ele estava enorme. São as notas desse concurso de admissão. A gente pode ver aqui temos provas escritas e provas orais. Provas escritas com pesos diferentes, né? Composição de matemática. A composição de matemática é a geometria analítica, o desenho de geometria descritiva e o cálculo trigonométrico, que é a trigonometria. Que é esse exemplo que eu trouxe. Essas provas todas valiam 20 pontos,
E a gente pode ver aqui que na prova de geometria analítica, ou na composição de matemática, os alunos foram, os candidatos, foram bem. Na prova de trigonometria não foram bem. Na segunda questão, nem na primeira. E de trigonometria também não. Desenho de geometria descritiva também não foram bem. Outro ponto a ser destacado são as provas orais. Então, esse exame existiam provas orais para ingressar na Escola de Minas de Ouro Preto. E uma das provas orais era a prova de língua estrangeira, nesse caso, francês. Os alunos podiam escolher entre francês, inglês ou alemão, e todos eles escolheram francês. O Francisco de Paula, é bom a gente ver que ele estava aqui, ele ficou em segundo colocado, né, como eu estou marcando aqui, só que ele logo se destaca no ensino e se torna o melhor aluno da escola, o melhor dos 4. Inclusive publicando nos Anais da Escola de Minas de Ouro Preto. Os Anais da Escola de Minas de Ouro Preto é um periódico fundado por Gossex em 1981, esse é o primeiro, para divulgar a ciência da Escola de Minas no Brasil. Ele divulga trabalhos dos alunos, trabalhos de professores, nesses anais, né? E aqui eu destaco o trabalho de Francisco de Paula Oliveira. Em 81, já era engenheiro pela Escola de Minas de Ouro Preto. Então, a gente percebe que ele ingressa em 76, 77, 81, ele já é engenheiro, e ele se torna uma referência em engenharia no país. Parabenizo Ouro Preto, que esse ano fez 310 anos. Quem não conhece, vale a pena conhecer. E eu vou fazer uns parênteses aqui agora, tentando trazer um pouquinho o objetivo do grupo, né? Aqui a gente tem a Escola de Minas, atualmente, que fica nesse prédio. Atualmente ela funciona aqui, que era, está aqui na Praça Tiradentes, né? Eu não sei quem conhece Ouro Preto, se não conhece, vale a pena. Atualmente aqui na Escola de Minas de Ouro Preto, não temos mais as aulas, mas funciona como museu, que é o Museu de Ciência e Técnica. A gente tem aqui o arquivo permanente da Escola de Minas de Ouro Preto, que é onde eu fiz minha pesquisa. O Museu de Física, a Biblioteca de Obras Raras, que é lindíssima, né? Vale a pena uma visita. As visitas no museu foram retomadas, mentira, foram retomadas quando eu retornei, mas já pararam por conta da pandemia, mas Deus abençoe, daqui uns dias a gente já pode voltar. Então é só agendar, existe uma funcionária responsável, que você consegue agendar. O Museu de Mineralogia está aqui, então é tudo bacana. Nesse link, a gente consegue ver a foto, a reconstrução da cidade de Ouro Preto no século XVIII. Então, até 100 anos antes. Aqui, esse prédio é o Palácio dos Governadores, que é onde atualmente é a Escola de Minas, que foi construído pelo matemático Alpoim, o autor do primeiro livro de matemática no Brasil. E vale a pena uma visita nesse link também, para conhecer o 3D da cidade de Ouro Preto, que foi reconstituído pelos professores e alunos do curso de restauro do IFMG Ouro Preto. Recomendo também um pequeno vídeo do Museu de Ciência e Técnica da EMOP, é a Escola de Minas de Ouro Preto. Nesse vídeo a gente consegue ver no minuto 8h50 um pouquinho de alguns instrumentos que estão disponíveis nesse museu. Eu sei que o grupo aqui tem muitos alunos que trabalham com instrumentos. Então é um museu extremamente interessante para a gente, para quem quiser ir. E também um vídeo de Ouro Preto de 1930. Quem quiser um pouco mais de detalhes sobre o Museu de Ciência e Técnica e alguns instrumentos, tem um arquivo aqui da Revista de História para Professores. Se der tempo, a gente consegue ver, se eu conseguir falar tudo rápido, a gente consegue mostrar um pouquinho desse vídeo. Estou vendo aqui meu tempo, eu acho que vai dar tempo depois. Então, para a gente entender aquele primeiro documento, que é da Escola de Minas de Ouro Preto, que está situado em Ouro Preto, eu vou dividir a minha fala um pouquinho em como que surgiu a Escola de Minas, quem é Gossex, aí quais são esses exames de admissão. Tinha exame de admissão, mostrei só o exame de trigonometria, mas o que mais que tinha nesses exames, o que esses exames significaram. Depois eu venho para falar um pouquinho do curso preparatório, porque depois dos exames houve necessidade de ter curso preparatório. Essa aqui
é uma frase do professor Gorsex, que a gente vai ver ela contextualizada, onde ele critica bastante o ensino secundário no Brasil. E, além disso, um pouquinho de ensino de cálculo diferencial e integral no ensino médio. Eu coloco até uma pergunta, mas tem que ter? Mas aí a gente vai tentar dar uma discutida sobre qual a opinião de Gorsex e o que ele queria. Em seguida, aplicações do cálculo diferencial e integral. Mostrar um pouquinho o que era o planímetro de Amsler, que era um instrumento utilizado para calcular áreas, e comentar um pouquinho sobre o sistema francês de medida, na Escola de Minas de Ouro Preto, que também tem uma história um pouco interessante. A gente começa mostrando um pouquinho de, nesse período que a gente está, de 1876, que eu falei onde começou a escola, a gente lembra que a gente tinha a Guerra do Paraguai. A gente, no Brasil, chama de Guerra do Paraguai, né? Mas se você for lá no Paraguai, você vai ver Guerra da Tríplice Aliança, ou você vai ver outro nome escrito, Grande Guerra. São todas as guerras que tiveram aquela Guerra da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, que eles estraçalharam o Portugal, né? E que não foi um combate bom, que foi de 1865 e terminou em 1870. Nesse período, é que a gente está 6 anos antes da prova do Francisco de Paula Oliveira. Então, 6 anos antes dessa prova, como que estava Ouro Preto? Tem uma imagem também, quem é de Ouro Preto conhece bastante essa imagem, que é da Praça Tiradentes, no ano de 1865, na partida para a Guerra do Paraguai. Aqui, de novo, eu destaco a Escola de Minas de Ouro Preto, que aqui nessa foto ainda não era. Em 65 ela não era a Escola de Minas de Ouro Preto. Aqui era o Palácio dos Governadores, né? Ouro Preto era capital de Minas Gerais, capital da província de Minas Gerais. E essa guerra foi muito desgastante, a ponto de o imperador brasileiro ele sai da guerra com uma imagem meio negativa, né? A Lilia Schwartz, quem estuda matemática no Brasil, história no Brasil, creio que seja uma leitura obrigatória, da Lilia e da Heloísa Starling, não coloquei o nome dela, perdão, que ela até comenta que no final da Guerra do Paraguai, o antes pacífico monarca, mecenas das artes, avessa político, transforma no senhor das guerras. Porque Dom Pedro II, ele incentiva a Guerra do Paraguai, de certo modo. E Dom Pedro II é uma figura muito importante para a gente. À medida que eu fui fazendo meu trabalho, cada vez mais eu gosto mais de Dom Pedro II, eu gosto mais de estudar sobre Dom Pedro II. E ele era um mecenas, ele era um monarca, ele era extremamente culto. Era um imperador que falava diversas línguas, que tinha muito conhecimento. Era um imperador que estudava matemática. No colégio Dom Pedro II, que era o ensino secundário, ele chegava a assistir alguns exames dos alunos. É um monarca que tinha um conhecimento extremamente importante, extremamente grande, né? Um conhecimento cultíssimo, um mecenas, um polímata. E, para a gente falar de Dom Pedro II, tem alguns destaques, né? Também recomendo o livro A Historinha em Quadrinhos, da Lilia Schwartz e da Sparta. É bem bacana esse livro também. Quem quiser estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais nosso grande imperador, vale a pena ler esse livro. Tá? Dom Pedro II é a história de um monarca escrita em quadrinhos. Tem algumas pessoas aqui também que trabalham com história em quadrinhos, então vale a pena essa leitura, mas creio que já devem ter feito. O que era Dom Pedro II? No livro da Lilia, da Schwartz e da Heloísa Starling, uma dos capítulos, uma das sessões, é essa aqui. E o monarca resolve, em plena crise, conhecer o mundo. Que crise é essa? É a crise do pós-guerra. É a crise de 1870, 71, 72. É pós-guerra, onde o Brasil gasta muito nessa guerra e está em crise. E nessa crise, Dom Pedro resolve viajar. É a primeira vez que Dom Pedro sai do país. Depois disso, ele viaja bastante, ele vai para vários outros países, que não eram como os países de hoje. E nessa primeira viagem de Dom Pedro,
O motivo é a morte da princesa Leopoldina de Saxe-Coburgo, na França, que era a filha de Dom Pedro II. Ela morre na França, em 1871, e ele vai para a França com essa desculpa, de que ela deixou netos, e os netos ele tinha que cuidar dos netos dele. Nesse ano de 71, Dom Pedro ele era membro da Academia de Ciências de Paris. E ele trocava correspondências com Auguste Daubré. Então, quando ele chega lá em Paris, em 71, 72, ele conversa com Auguste Daubré que ele estava com o objetivo de construir no país uma escola superior de ensino de mineralogia e geologia. Seria a primeira escola no Brasil para se estudar mineralogia e geologia. A gente tinha algumas matérias, algumas pessoas na escola militar, na escola politécnica, mas ele queria uma escola estritamente de estudo de mineralogia. Auguste Daubré não vem para o Brasil, porque ele tinha acabado de assumir a direção da Escola de Minas de Paris. Então, ele assume a Escola de Minas de Paris e resolve não vir para o Brasil. Mas ele se compromete a indicar alguém. Eu falei, eu não posso ir, mas eu vou indicar alguém para ir. Alguém com intelecto suficiente para ir. E ele indica nosso querido Gorsex. Quem que é? Deixa eu tirar esse troço aqui, tem um trem aqui, mas vai. Mineiro, né? Falando trem, desculpa. Aí é que a gente entra um pouquinho de quem que é esse Gorsex. Quem que é Cláudio Henrique Gorsex? Como que surge a EMOP? Aqui é um busto do professor Gorsex, que está lá naquele museu que eu mostrei, que é onde começou a Escola de Minas de Ouro Preto. Não onde começou, nos primeiros anos ela foi para lá. Os primeiros anos da escola não era no museu, e depois que ela vai para a praça, né, Praça Tiradentes. Esse busto se encontra lá. O arquivo está aqui atrás, o arquivo permanente da Escola de Minas, onde tem muito material ainda a ser pesquisado. Então, quem tem interesse de história da matemática no Brasil, recomendo, é uma possibilidade de pesquisa. E aqui o símbolo da Escola de Minas de Ouro Preto, fundada em 1876, em 12 de outubro. Quem conhece Ouro Preto sabe que hoje, 12 de outubro, todo 12 de outubro é uma grande festa, é o dia do 12, as repúblicas de Ouro Preto, todos os ex-moradores voltam, né? É uma festa enorme. E tem os dizeres, cum mente e maleo. Eu também não sei ler latim, igual a Maria tinha comentado, mas significa com a mente e com o martelo. Ou seja, um trabalho com a mente, que é um trabalho teórico, e também prático. É o espírito de Gorsex, né? Muitos historiadores chamam de espírito Gorsex, que é esse espírito de aliar teoria e prática. Gorsex queria fazer uma instituição, ele acredita que ele tem que se pesquisar. Quem que era esse Gorsex que acredita que tem que se pesquisar? Ele era um aluno da Escola Normal Superior de Paris, onde ele estudou de 63 a 66. Ele é francês, ele se forma geólogo, então ele é um geólogo francês pelo nome, né? Ele era um geólogo francês, estudou na Escola Normal Superior de Paris, 63 a 66, com bolsa. Gorsex só estuda na escola com bolsa, que isso vai interferir para frente na organização da escola dele. Quando ele termina, ele vai para a Escola Francesa de Atenas, na Grécia, onde só os melhores alunos eram enviados. Então, ele era considerado um dos melhores alunos, os melhores alunos com menos de 30 anos que iriam. E ele nasceu em 42, ele vai para a Grécia e faz um trabalho, termina o trabalho dele na Grécia, onde ele recebe o convite para vir para a Escola de Minas, para vir para o Brasil, o Império Brasileiro, para fundar uma escola de estudos de mineralogia e geologia. Ele chega, então, no Rio de Janeiro, em 1874. E quando ele chega no Brasil, ele viaja o Brasil inteiro, na companhia de alguns alunos da Escola Politécnica, para poder ver onde que eu posso construir essa cidade, essa escola, qual o melhor lugar. E ele decide por Ouro Preto. Tá? Eu estou encurtando muito a história para a gente observar mais a parte matemática. Ele decide por Ouro Preto, e é engraçado que, para ele, Ouro Preto era o melhor lugar, onde tinha as melhores condições.
Como ele não acredita, ele acredita nessa link entre teoria e prática, uma frase importante de Gossex é que ele diz que as montanhas serão nossos livros. E a gente vai entender um pouquinho para frente por que ele fala isso, como que ele organiza a escola. Gossex, então, desenvolve, em 1874, um regulamento para a escola de Minas, baseado em duas instituições francesas, que no século XIX, as instituições francesas elas tinham domínio da mineralogia. Antes disso, eram duas escolas alemãs, né? A escola de Freiberg e a escola de Chemnitz. Mas ele se baseia nas instituições francesas que ele tinha como modelo. A escola de Minas. Oxe, cadê? A escola de Minas de Saint-Étienne e a escola de Minas de Paris. Hoje a gente usa muito, né, essa palavra híbrido, mas a primeira vez que eu via falar da híbrido foi estudando sobre a escola de Minas de Ouro Preto, que vários historiadores, principalmente nosso grande Zé Murilo de Carvalho, ele fala que a escola de Minas de Ouro Preto, ele é um híbrido entre a escola de Minas de Saint-Étienne e a escola de Minas de Paris. Era uma escola, uma era mais teórica, a outra era mais prática, e Gossex queria unir as duas coisas. O grande objetivo de Gossex, que a gente pode ler no relatório sobre a organização da Escola de Minas na província de Minas, está lá no Arquivo Nacional, eu traduzi aqui para a gente. Algumas frases eu não traduzi não, tá? Que era fornecer administradores para a exploração das minas e para as empresas metalúrgicas e engenheiros empregados pelo Estado, nas diversas províncias do Império. Então, ele não queria que os formandos ficassem só em Ouro Preto, para se encarregar das explorações geológicas e da fiscalização dos trabalhos de mineração. Aqui, né, lembra, Ouro Preto é muito conhecido pelo ouro, mas ele não queria só ouro, né? Então, aqui a gente tem muita extração de ferro também, né? Quem foi em Ouro Preto sabe disso, a gente tem as mineradoras, infelizmente, a gente acompanha na região de Ouro Preto, teve alguns acidentes, né, infelizmente. Deixo aqui meus sentimentos para os familiares, para todo mundo. E como que ele monta esse curso dele? Naquele regulamento, o Zé Murilo de Carvalho, ele sintetiza como era o curso, e eu vou explorar um pouquinho isso aqui para a gente entender mais para frente. O curso dele é um curso de 2 anos e 10 meses de aula. Mas pensa, isso aqui, 2 anos com 10 meses de aula para você formar um engenheiro, um geólogo, um engenheiro de Minas. Só que tinha uma coisa, nas férias eram de 2 meses. Só que você está de férias? Não, mentira. Está de férias não. Nas férias você vai fazer excursão e trabalho prático. Então, nas férias você tinha que sair para fazer trabalhos práticos. O artigo que o nosso primeiro aluno que eu comentei, que é o Francisco de Paula, quando ele publica nos anais da Escola de Minas, é resultante do primeiro trabalho prático dele. Então, você vê que os alunos ele entram 2 anos e ficam exatamente 2 anos o tempo inteiro. Porque, além dos 12 meses, eles têm tempo integral. Tanto para professor quanto para aluno. Inclusive, sábado e domingo. Então, você tem 2 anos, 24 meses e 7 dias na semana. Tendo aulas o dia inteiro, de 8 às 17. Então, a Escola de Minas, ela recebe grandes críticas. Esse regulamento recebe grandes críticas no Brasil. Principalmente de professores da Escola Politécnica, que tinham que analisar. E justamente por isso. Não, mas é difícil demais, não precisa disso tudo. Um outro ponto que merece bastante destaque são os exames de admissão próprio. No Brasil, isso é novidade. Não existia no Brasil exames próprios para ingresso no curso superior. E Gossex ele não aceita. Então, para ele, você tem que ter um exame próprio. Tem que vir e fazer o exame aqui, que é o primeiro exame, que é o que a gente viu. E tinham avaliações contínuas. Acabou a aula, uma avaliação. Acabou a aula, uma avaliação. Ele não acredita muito nas avaliações, nessas grandes avaliações que a gente tem até hoje, né? Um outro ponto, limitação de 10 alunos por turma, boa remuneração para os professores. Os professores, Gossex propõe que recebam mais até do que os outros professores que existiam no Brasil. Bolsas de estudo para os alunos pobres. Na verdade, eles não chamam bolsa de estudos, eles chamam de pensão. Então, eu acho, o Gossex, para mim, ele é um visionário. Ele já queria que existissem bolsas para alunos pobres. Lembra que ele estudou com bolsa.
E ele tinha essa opinião. Se eu estudei com bolsa, os pobres também têm que ter direito de estudar. Se eu não tivesse bolsa, eu não estudaria. Então, é um regulamento que ele não abre mão. Inclusive, ele recorre várias vezes ao imperador Dom Pedro II. Eles se tornam grandes amigos, eu não comentei isso antes, e eles trocam várias correspondências, que são as correspondências que eu encontro no Museu Imperial, está lá em Petrópolis. Fazendo propaganda aqui do Museu Imperial de Petrópolis, você consegue online verificar quais são os documentos que tem, faz a requisição e eles te enviam. Tá? Eu agradeço novamente ao Museu de Petrópolis. Então, ele pedia que existissem bolsas de estudos para os alunos pobres. É difícil a gente mensurar o que é pobre, mas vários alunos estudaram com bolsa, e a metade da bolsa, o Gossex fala, Dom Pedro II, eu quero ter bolsa, se não tiver bolsa, eu nem abro a escola. Já que está difícil ter bolsa, eu pago a metade da bolsa do meu bolso. Tá? Metade da pensão do meu bolso, ele pagava. E enviar à Europa e aos Estados Unidos os melhores alunos. Contratação pelo Estado, dos formandos e o ensino gratuito. Eu gosto bastante desses dois pontos, que é o que a gente vai entrar mais em conversa, né? Que é sobre os exames de admissão próprio. Mas a gente tem que prestar atenção também na bolsa de estudo. Eu trouxe aqui na íntegra esse regulamento, os artigos 24 e 25 do regulamento. O artigo 24, onde eu chamo a atenção que o aluno de grande aptidão e reconhecida pobreza poderá obter do governo uma pensão para frequentar a escola. Então, isso aqui é bem importante e é uma influência do próprio Gossex, né, que ele estuda com bolsa. E o artigo 25, que é o envio para os alunos ao exterior dos melhores alunos. O aluno que foi enviado para a América do Norte ou para a França, quando ele volta, ele tem que apresentar ao ministro do Império um relatório sobre os trabalhos que tiver feito. É para você ver como ele é um visionário. A gente tem muitos programas parecidos hoje no Brasil, só que ele exigia um relatório. Caminhando agora, depois dessa introdução toda, eu demoro meia hora para introduzir, né? Mas vamos ver a parte de matemática. Os exames de admissão. Isso aqui é um exame de admissão que eles eram realizados ou na corte, inicialmente podia ser realizado em qualquer capital da província, mas não teve inscrito nenhum para o primeiro concurso. Para o segundo concurso, a gente teve 4 inscritos, 5 inscritos, é o que a gente viu, os resultados com Francisco de Paula. E aqui eles vinham nesse envelopinho lacrado, todo bonitinho. Está aqui lá no Arquivo Nacional. E aqui é a prova de épura de geometria descritiva. A gente compara, que a gente tem que comparar também o que Gossex quer fazer. Então, a gente pode ir lá na Escola Politécnica da França, que é de 74, e ver que os conteúdos eram bem parecidos. Também existiam 2 exames, exames orais e composições por escritas. Então, Gossex traz para o Brasil um modelo francês, um modelo que ele teve. Eu trouxe aqui os dois para a gente comparar quais são os exames, quais eram, o que tinha que fazer, né? Mas eu não vou entrar em detalhes demais, não. O curso era dividido em 2 anos, inicialmente, de acordo com o decreto, a primeira turma, um primeiro ano e um segundo ano, sendo que o primeiro ano ele tinha aula de física, química, mineralogia. Eu destaco somente os conteúdos que hoje a gente chama de matemática, que era trigonometria esférica, geometria analítica, complementos de álgebra, que é extremamente importante, porque a gente vai ver que dentro dos complementos de álgebra, eu trouxe para a gente ver daqui a pouco, sobre cálculos. Então, exercícios de mínimo e máximo, exercícios de derivado. E geometria descritiva. No primeiro ano, eles tinham que estudar isso tudo. Né? E aqui, a gente traz o curso, ele era bem descrito, né? O curso dos alunos do primeiro ano da Escola de Minas, nos primeiros semestres, no curso de trigonometria e esfera, eram de 6 lições, o que eles iam estudar. O curso de álgebra, de 14 lições, o que os alunos estudavam nesse curso de álgebra. Né? Isso é bem interessante também da gente analisar. E no primeiro ano, o professor de mineralogia também ia ensinar química geral. Isso aqui é o do regulamento. O professor de exploração de minas. Aqui entra a gente que é da matemática. O professor de mecânica terá a seu cargo a trigonometria esférica e a geometria analítica. São os primeiros professores de matemática da Escola de Minas. E o adjunto
encarregado da geometria descritiva. Presidirá os trabalhos de desenho e também levantamento de planos. Quem era? O professor Medrado é um desses primeiros professores da Escola de Minas. Ele era professor formado na Bahia, brasileiro, mas ele tinha que ser professor adjunto. Né? De onde que era esse professor Medrado? De onde eram os outros professores? Então a gente tem que perguntar ao nosso diretor. Quem é o nosso diretor? Gorsex. Gorsex, ele explica quem são esses professores para Dom Pedro II. Né? Em uma das cartas de Dom Pedro II, que ele envia a Dom Pedro II, ele comenta que no Brasil não há pessoas com saber suficientemente bom para ser professor da Escola de Minas de Ouro Preto. EMOP, eu chamo de Escola de Minas de Ouro Preto. Então ele convida professores franceses. Só que ex-alunos também, ele aceita para ser professor. Eu destaco que até hoje, os diretores da Escola de Minas de Ouro Preto, desde o tempo de Gorsex, são ex-alunos da escola. Agradeço novamente também publicamente aqui ao professor Issamu, que me permitiu pesquisar no arquivo permanente da Escola de Minas de Ouro Preto. Quem mexe trabalha com história, com fontes primárias, sabe o tanto que é difícil a gente trabalhar, encontrar essas fontes, né? Só que ele já reconhece, em 79, ele já reconhece quem que pode substituir, quais são esses ex-alunos que ele fala aqui. Né? Ex-alunos. Ele escreve dizendo que 2 alunos, Costa Sena e Cardoso de Menezes. Então, eles têm boas médias e eles têm capacidade suficiente. Né? Ele ressalta, por exemplo, que o primeiro, que é Costa Sena, que ele tem capacidade suficiente para substituir um dos professores. De fato, Costa Sena substitui os professores, ele trabalha na Escola de Minas de Ouro Preto como professor e como diretor. Destaco que Costa Sena estudou com bolsa de estudos. Então, era um desses alunos que precisava de pensão, não bolsa de estudos, pensão para estudar. A cátedra dos concursos, por exemplo, que Arquias Medrado fez, era de geometria descritiva e mecânica aplicada. O livro de Margarida de Lima também traz isso bastante. Que Gorsex, para selecionar o professor, inicialmente ele quer fazer como na França, mais uma vez, ele replica muito o que ele aprendeu na França. Na França se fazia uma tese, só que o Gorsex fala, não, mas não tem tempo de fazer tese. Então você vai dar uma aula de um tópico que foi selecionado na hora, e você vai ter 4 horas para você preparar. Então, foi lá, fiz o concurso, substituí, tá, você tem 4 horas para preparar. E não pode consultar livro ou anotação. É extremamente difícil a seleção. Não só a seleção de alunos, como a seleção de professores. Né? Por isso que a gente afirma que no primeiro ano também não teve nem professor. Ninguém quis se candidatar para a cátedra desse concurso depois que veio Artigas Medrado. Ninguém se candidatou, de acordo com Margarida de Lima. E voltando para o concurso de admissão, que era aquela prova de trigonometria que a gente viu do Francisco de Paula, Gorsex também escreve para o imperador. No ano daquela prova, em 76. Ele escreve para Dom Pedro II. Tudo que ele faz, ele escreve para Dom Pedro II, que Dom Pedro II, inclusive, é padrinho de uma das filhas de Gorsex. A composição de geometria analítica foram bem feitas. A gente viu pelas notas. Eles tiraram 17, 18, a minha nota foi 13. Né? Um aluno só que tirou 13. Só que o resto deixou a desejar. O cálculo trigonométrico, que é o que a gente viu, a primeira questão, de calcular a tangente de 98, e a resolução numérica de um triângulo, deixaram muito a desejar. Então, olha, a galera não está sabendo o que está fazendo. Até nas provas orais confirmaram as provas escritas. Então, o que ele faz? Não. Então, a gente tem que ter um curso preparatório. Então, os exames provaram que temos que ter cursos preparatórios. Destaco aqui que na Escola de Minas de Paris tinha curso preparatório. No Brasil, começou-se a ideia de ter uma escola de mineralogia em 1823, na Assembleia Constituinte. Nunca foi para frente. Já tinha esse curso preparatório. Mas quando ele foi abrir, todo mundo foi contra. Inclusive, depois que as notas foram ruins, e depois que ele confirmou a necessidade de um curso preparatório, ainda foi difícil. Tanto que ele escreve de novo para o Dom Pedro II. Dom Pedro II, temos a necessidade de um curso preparatório, um curso anexo à escola.
que é um curso preparatório. Então, o curso em anexo era para preparar quem quisesse ingressar na escola. Uma medida que existe na Escola de Minas de Paris. Então, Gossex, novamente, quer fazer igual em Paris e trazer cursos preparatórios. Depois, mesmo assim, você continua tendo os exames de admissão. Né? Você tem o curso preparatório, você ainda faz o exame de admissão. Não basta cursar o preparatório. E esse preparatório, ele entra para 87, ele consegue esse exame preparatório com o ministro através da intervenção do não imperador, que era um curso que tinha 1 ano de duração e 3 cadeiras. A gente vai ver depois um pouquinho das questões que você percebe que continua tendo dificuldade, os alunos continuam tendo dificuldade nas provas. Em 1880 tem um outro regulamento da Escola de Minas de Ouro Preto, que transforma esse curso preparatório em 2 anos. E em 84 a gente consegue ainda, tem um outro regulamento para a Escola de Minas de Ouro Preto, que ele muda mais uma vez quais são os conteúdos. Ou seja, os conteúdos do preparatório é aquilo, você tem que preparar para você fazer esse exame de seleção. Mas o que tem que ter nesse exame de seleção? O que eu preciso saber para entrar? Na segunda cadeira, é que eu destaco aqui, que é uma coisa que a gente vai conversar um pouco. Álgebra. Equação de segundo grau, equação biquadrada, esse grifo é meu. A gente já fez. Questões de máximo e mínimo resolvido por meio dessas. Noções de cálculo das derivadas. Aqui entra um aspecto muito importante para a gente. Eu não estava muito atento a esse aspecto até quando eu fiquei com a minha orientadora que me chamou a atenção disso. Né? Eu fiquei um tempo na Alemanha, como a Jéssica falou, e aqui é o regulamento 77, né? Noções de cálculo das derivadas. Então, para Gossex, para você ingressar no ensino superior de Gossex, você tinha que já saber cálculo das derivadas. Parece que os meninos não sabiam muito, tanto que em 1880, no regulamento, ele reforça. Né? Então, ele complementa, complementos de álgebra. Teoria dos logaritmos. A galera não estava sabendo logaritmo. A gente viu que Francisco de Paula ele não conseguiu resolver a primeira questão, que tinha logaritmo do cosseno, consultar tabelas de logaritmo. E cálculo das derivadas. Então, continua, sabe? Para Gossex é isso. Você tem que saber derivadas, você tem que saber limite de derivada. Eu falo muito com a mão, né, gente? Desculpa. Não sei nem se vocês estão vendo. E Gossex, ele encaminha, né? Ele continua com as críticas dele, tá aqui de 1880, não se resumem aos alunos, mas também aos professores. E nessa carta, de 1880, ao imperador Dom Pedro II, é que ele, entre aspas, apela. Vai falar, não, mas pelo amor de Deus, esses alunos estão ruins demais. Infelizmente, o ensino secundário na província está num estado deplorável. Mas por que ele afirma que está num estado deplorável? Não só pelos exames de admissão que foram ruins. Ele afirma, tem professor que está ensinando que logaritmo de 0 é menos 1. Se em 1880 tem um professor ensinando os alunos, professores que não eram da Escola de Minas, professores do ensino secundário, estão ensinando de logaritmo de 0 é menos 1, aqui, ó, eu te coloquei para estudar a teoria dos logaritmos. Vocês estão chegando aqui falando que log de 0 é menos 1? Então, acrescentei teoria dos logaritmos. Tem professor que está ensinando que um outro ensina que o quadrado de A menos B é A ao quadrado menos B ao quadrado. Gossex fica indignado com isso tudo. A menos B ao quadrado é o que a gente briga com nossos alunos hoje, né? Tem professor ensinando que é isso, e ele fala, gente, não é possível. E ninguém reclama disso. Eles estão ensinando, e aqui, ó, ninguém está reclamando. Então, o Gossex critica o tempo inteiro o ensino secundário brasileiro. Mas ele critica o ensino brasileiro. Ele tem algumas sugestões para o ensino brasileiro, tá? Ele não é só criticar. E 83, por exemplo, ele continua reclamando, fala, não, olha só, o ensino está muito ruim. Eu estou tendo que ensinar cálculo diferencial e mecânica racional a jovens que mal têm o conhecimento cotidiano que se deve adquirir na escola primária. Essa também foi uma carta de Gossex a Dom Pedro II, reclamando do ensino brasileiro. E o que a gente tem disso tudo? Como era o cálculo? Gossex queria que a gente estudasse cálculo, derivada.
máximos, mínimos, antes de ingressar na Escola de Minas. Só que o que me chamou a atenção foi isso. Ele estava com um ensino muito rígido, né? Muito pesado. Na Alemanha, nesse período, não se estudava cálculo no ensino médio. No Japão, nesse período, não se estudava cálculo no ensino médio. Aliás, o Japão é a parte, o ensino no Japão é muito diferente nessa época, então vale a pena um estudo aqui. Quem tem muito interesse e curiosidade, vale a pena ler o artigo do Isamu Kota, que é a história do cálculo, educação do cálculo no Japão. E quem tem interesse em ver como era na Alemanha, você vê, olha, a Alemanha nesse período, a gente sabe tinha grandes matemáticos, né? A Alemanha sempre produziu muitos matemáticos. Euler ficou um tempo na Alemanha, Gauss ficou um tempo na Alemanha, né? O livro da Renata sobre Felix Klein, né? Quem estudou a história da educação matemática sabe, mas espera, Alemanha em 1908, então 30 anos depois foi quando a gente tem aquele congresso, mas não é de uma vez. Então a gente já tinha alguma preocupação na Alemanha. E Gosses queria que na França, no Brasil, se estudasse como na França, se estudasse cálculo. Como que ele queria cálculo? Assim. Essa prova é uma prova de admissão, concurso de admissão, de 78. A primeira prova a gente viu, e a segunda prova de 78, a composição de matemática, as duas questões exigiam cálculo. A primeira, determine a equação da tangente a uma curva. A segunda, determine o valor de A para que torne máxima essa expressão. O x, né? Perdão. Quem ia falar? Determine o valor de x para ter o máximo dessa expressão. Então, Gosses queria isso. Você tem que saber máximo e mínimo. Isso continua. Uma prova de um dos estudantes, ele resolve a primeira questão bem teórico e depois prático, de acordo com o que Gosses quer, né? Teoria aliada à prática. Né? Então, ele começa falando que tangente a uma curva é o limite da secante. Está aqui o desenho, o aluno, inclusive, faz um desenho, né? Esse estudante, ele faz aqui um desenho, mostrando a reta tangente, ele mostra a reta secante, o limite da secante é a tangente. Né? Ele continua, ele faz uma escrita algébrica, ele tem alguns errinhos aqui, algumas rasuras, muito pelo tempo. Lembra? O Francisco de Paula, ele não corrige a coisa por falta de tempo. E a gente vai ver outras questões aqui que demandaram falta de tempo. Eu vou dar uma acelerada que eu estou falando muito. Na prova de 79, na composição de matemática, no exame de admissão, pede, encontre o valor de x que tornam máxima ou mínima função, tornam, como na época era escrito. A prova de 80, oxe, pulei aqui. A prova de 80 também exigia máximo, mínimo de uma expressão. A prova de 81 exigia máximo e mínimo de uma fração. A prova de 82 exigia máximo e mínimo. Alguém quer falar alguma coisa? 82 também exigia, né? Na prova de 99, a prova de cálculo de 1899, a gente pode ver aqui a terceira questão. Essa aqui já era uma prova do curso preparatório. Encontre o valor máximo e o valor mínimo da função, de uma função polinomial. Eu traduzi aqui, achar o valor máximo e o valor mínimo dessa função. Atenção nisso aqui. Ups, pega um azul. Aqui é 2x ao cubo. Né? Por quê? Para a gente ver a solução de Joaquim Lustosa, a gente percebe que Joaquim Lustosa, ele também, para ele resolver, ele usa bem teórico. Ele fala, uma fração cresce continuamente quando a derivada primeira é positiva. Ele decresce quando a derivada é negativa. Então, ele explica muito bem a teoria, porque Gosses, ele critica o ensino brasileiro por ser muito decorado. Os alunos decoram tudo, eles não sabem fazer nada. Não, meus alunos têm que explicar o que está acontecendo. Até que ponto ele está decorando que positiva cresce, negativa decresce, eu não sei, mas ele é bem explicadinho, né? Eles resolvem muito bem explicado. Depois ele usa o teste da derivada, a segunda. Joaquim Lustosa, ele explica muito bem. Percebe que Joaquim Lustosa, ele usa o índice 3 aqui, né? Para 3x ao cubo. Então, você vê que ele tem um erro
que também é considerado. Então, a nota de Joaquim Lustosa também ele ignora e fala, foi falta de atenção, ao invés de 2 era 3, mas você fez certinho, você sabe o que é derivada, você sabe o que é derivada primeira, derivada segunda, você sabe o que significa. Isso aí está dentro da concepção de Gossex. Que ele pensava, não, você não tem que só saber resultado e pum, você tem que saber o que você está fazendo. Você sabe o que você está fazendo, está de boa. E eu trago isso muito para a gente. E a gente hoje, o que a gente faz? Né? Ele encontra os valores de X, só que lembra que no final ele encontra o valor do máximo para a função e ele não faz cálculo por mínimo. Por quê? Porque ele fala assim, eu já encontrei o máximo. O mínimo faz o mesmo raciocínio. Tá vendo? Eu sei fazer, só não vou fazer porque tem tempo demais, mas você sabe que eu sei fazer. Isso é muito do que Gossex fala. Me mostra que você sabe fazer. Eu sei o que você está fazendo. Tem alguns professores que faziam prova, por exemplo, me fugiu aqui agora o nome de um professor que fez uma prova para um aluno depois, eles ficaram 5 horas durante a prova, o professor não ficou satisfeito com a prova do aluno e pediu para ele voltar. No dia seguinte, nós vamos continuar essa prova. Estuda lá na sua casa, porque não ficou bem feita, não. Isso reflete muito o espírito, a concepção de Gossex. E aqui também, na prova de 1899, aí eu vou destacar um pouquinho aqui para a gente, que Gossex, ele fica na Escola de Minas de Ouro Preto até 1891. Em 1891, Gossex volta para a França. Ele não fica mais na Escola de Minas. Aí a gente pode lembrar. O que eu tenho mais ou menos próximo dessa época, de 1891? Eu tenho 1889, a queda da República. Gossex conversava muito com Dom Pedro II. Dom Pedro II era o protegido. Gossex era o protegido, era o amigo próximo de Dom Pedro II. Então, aqui, a escola sofre muitos ataques. Todos os ataques que a escola sofre, Gossex recorre a Dom Pedro II. Só que, em 89, acaba o Império, vira Brasil República. E Gossex fica só mais 2 anos e volta para a França. Ele não tem mais essa proteção de Dom Pedro II. E lembra que Dom Pedro II ele falece em 1981, e essa prova é de 89, 1899. O que eu quero dizer com isso? Que ainda, depois que Gossex sai, continua o espírito dele, continua essa concepção de Gossex, de ensino rígido, tem que exigir muita coisa. Então, aqui tem uma prova de cálculo que exige calcule a curva, a área entre as curvas. E por falar em área, e por falar em mínimo e máximo, eu posso ver. Para que eu precisava de saber máximo e mínimo de área? Para que um aluno tinha que entrar sabendo cálculo? Vou dar 2 exemplos bem rapidinho. O primeiro deles, todos os dois é de Arthur Thierry, na verdade. Quem tem esse Arthur Thierry, ele foi um professor de matemática, trabalhou na Escola de Minas, depois foi para a Escola Politécnica, Pedro II, perdão. Ele escreve nos anais da Escola de Minas de Ouro Preto, nos anais de 83, perdão. Nos anais aqui de 83, ele escreve sobre a incompatibilidade que existe na transmissão elétrica da força de um resíduo à transmissão. Não interessa da gente saber o que é isso, mas nesse artigo ele discute o máximo de um trabalho. Para ele discutir o máximo de um trabalho, ele usa o máximo e mínimo de função. Ele usa as derivadas. Ele faz curvas, desenhos das derivadas. Outro ponto, outro trabalho do Arthur Thierry, que aqui eu chamo a atenção, que eu acho que o grupo pode se interessar bastante. Eu estou iniciando a pesquisa sobre esse instrumento, que é um instrumento, que é o planímetro de Amsler. Então, esse aqui é de 85, e esse planímetro de Amsler, ele é criado por Amsler em meados do século XIX, 1850 e poucos. Então, 30 anos depois, Thierry já tem contato com esse planímetro. Ele escreve, sobre esse planímetro nos anais da Escola de Minas. E esse planímetro, ele informa que nos anais de Minas, em 1871, sexta série, tomo 19, você pode ver bastante que do senhor Combes, ele discute bastante sobre esse trabalho, uma descrição bem completa. Para discutir sobre esse, toda vez eu faço isso, aí eu rabisco ali e depois fica tampado.
Para discutir sobre planímetro de âmbito, você usa cálculo, inclusive um cálculo bem pesado, o que a gente chama hoje de teorema de Green. Você trabalha com dx, que é um arco infinitamente pequeno, né? Você trabalha com delta de y, que são dois infinitamente independentes um do outro. A gente usa o teorema de Green, né? Então é um instrumento bem interessante. O Arthur Thierry, ele sobre esse artigo, ele envia em 86 um artigo também sobre planímetro, sobre a teoria do planímetro de Amsterdã, para os novos anais de matemática, que é em Paris. Aqui está uma fotinha, né, do planímetro, você vê que é esse instrumento aqui, para calcular essa área, que é esse instrumento aqui. Eu queria mostrar um vídeo. Como que eu faço para mostrar um vídeo? É um Vocês vídeo estão... no próprio É no Zoom. YouTube. Então, você pode apresentar a tela do YouTube, professor, que dá certo. Se você quiser... Eu tenho que parar aqui, a mil share. Deixa eu verificar aqui. Achei aqui. Obrigado. Tá dando para ver planímetro de Amsterdã? Tá, a gente já está vendo o vídeo. Ah, eu não preciso de som. Então, aqui o planímetro de Amsterdã. Esse vídeo, eu gostei de trazer, pode ser que seja interessante para o grupo, que gosta de estudar instrumento. Eu estou começando a estudar esse instrumento, né, que é um... Nosso personagem, ele fica bem bonitinho aqui. Para calcular essa curva, como que ele faz? Né? Uma das hastes desse planímetro passa em cima da curva, né? Faz o movimento da área que a gente quer. Ele está registrando aqui esses valores. Dá para ver meu mouse? Eu não sei. Aqui, ó, Dá o sim. registro aqui. Né? Ele faz esse registro. Por meio desses registros, eu consigo ir lá e fazer as minhas continhas para calcular essa área. Então, é um instrumento, o planímetro de Amsterdã, para você calcular a área de figuras não regulares. Né? Isso aqui, Arthur Thierry, ele desenvolve, é uma matemática pesada, que tem aqui por trás. Existem alguns trabalhos que questionam, existia cálculo avançado na escola de Minas? Isso, para mim, tudo que eu já falei até agora já te mostra que sim, existia. Né? E o planímetro é bem legal, eu estou começando a estudar ele. E, por fim, nos últimos 3 minutos, eu acho que dá tempo de eu falar rapidinho sobre essa prova que é de 81, que é uma das questões que eu comecei a fazer esse trabalho pensando nisso, né? Um francês no Brasil é o sistema métrico francês. Quando fala de francês em matemática, eu lembro dos métodos. Que é essa primeira questão. Essa primeira questão, resolver um triângulo, né? Calcule o comprimento de um triângulo, dado um ângulo e alguns valores. O que é importante é, Belarmino de Menezes, em 81, ele resolve a questão e ele fala assim, para ter a superfície triângulo expressa em braços quadrados, bastava multiplicar, dividir o número por 4,84, que é a medida em braço quadrado. Só que eu não tenho tempo de fazer. Mais uma vez, a gente vê aqui o tanto que a prova era difícil, tinha muita coisa para fazer. Então, não dá tempo de fazer, eu não vou fazer. Na outra questão, o Belarmino, esse aqui já está no arquivo permanente da Escola de Minas de Ouro Preto. Mais uma vez, Belarmino, ele não vou reduzir a balmos e braços quadrados. Você vê que está muito enraizado esse sistema de medidas, né? Então, Gossex é francês, no Brasil, trabalhando com matemática, com ciência, ele tinha que usar o método. Mas tinha influência aqui do sistema brasileiro, né, que a gente pode chamar de medida, braço e palmo. Sobre esse sistema, a gente tem que lembrar da lei de 1862, eu não sei se vocês conhecem, eu conversando com alguns amigos, eles falaram, não, a gente não sabe o que é. Então, eu falei, então vou ter que levar para a galera para a gente conhecer um pouquinho. Bem pouquinho. O trabalho da Zuin, ela tem muito trabalho sobre isso. O artigo 1º, ele trata sobre isso. O sistema atual de pesos e medidas será substituído em todo o império pelo sistema métrico francês. Então, a partir de agora, a gente trabalha no sistema métrico francês, em relação às medidas lineares, superfície e capacidade de peso. Vou até mudar aqui a corzinha para vermelho. Por quê? Porque o artigo 3, ele fala algo muito engraçado. O governo, nos regulamentos que expedir para a execução desta lei, poderá impedir aos infratores, infrator é quem não usa o sistema métrico francês, prisão, e até 1 mês de multa. Então, você pode ser preso. Multa de 100 mil. Você pode ser preso se você não usa o sistema métrico francês. Só que essa lei,
ela fala que você tem 10 anos para isso, então, a partir de 1872, você pode ser preso ou pagar multa. Mentira, né? Não deu certo. Né? A Zwin faz uma discussão muito boa sobre essa adoção do sistema métrico, né? Que é muito cultural. Como é que eu vou tirar de um povo algo disso? Né? E as comerciantes faziam muita relação com o iluminismo, com a Revolução Francesa, e que nós vamos perder muita coisa, teve aumento dos preços, porque tem outras medidas, enfim. A Gossex queria que se utilizasse o sistema métrico francês. Ele envia o Brasil, quando ele estava na França, em 82 ele faz uma viagem à França, e ele envia para o Brasil uma caixa, uma pequena caixa, não vou fazer de vermelho mais porque ninguém vai ser preso. Ele envia uma pequena caixa contendo medidas do sistema métrico. Essa caixinha, quando você olha lá, no Google tem. E ele fala que é ser útil, que toda escola, pelo menos as principais centros, possui essas caixinhas. Essa é a melhor propaganda que a gente pode fazer do sistema métrico francês. No Museu de Ouro Preto, no Museu de Ciência e Técnica, tem lá um metrozinho bonitinho que a gente pode ver. Tá? Já deu 1 hora, então eu vou caminhar para fechar, eu vou acelerar aqui. Para terminar, eu não consigo tirar esse trem aqui. Para terminar, é só uma linha do tempo para a gente tentar entender tudo que eu falei sobre isso. Gente, meu Deus do céu, como é que tira esse trem daqui? Então, eu fiz uma linha de tempo, 2 linhas de tempo paralelas, que eu aprendi muito com a Lília Schwartz, nos trabalhos dela ela tem, no professor José Murilo de Carvalho também faz isso muito, e isso ajuda a gente muito a contextualizar. Né? Em 1810, a gente tem a vinda do Barão de Eschwege, que chega ao Brasil como diretor do gabinete. Barão de Eschwege é um cara muito importante para a gente na mineralogia. Em 1823, tem a Assembleia Constituinte, que é onde você cria, mas não vai para frente, uma escola de mineralogia. Em 25, nasce Dom Pedro II, que é uma figura muito importante para a gente. Aí a gente tem aqui também a Lei Feijó, Dom Pedro se torna imperador, em 31. Né? Em 32, tinha a criação de cursos de estudos mineralógicos, eram cursos, não era uma escola, um curso superior dedicado a isso. Quem tem interesse nessa área? O Eschwege escreve Pluto Brasiliensis, que é um dos primeiros trabalhos sobre a geologia brasileira, que é importante. Em 42, nasce um dos nossos personagens principais também, que era Henrique Gossex. Em 58, a escola militar passa a chamar Escola Central, e em 74 ela passa a se chamar Escola Politécnica, né? Que foram os professores que avaliaram o regulamento da Escola de Minas, vários deles. Em 53, também é importante a gente ver que o senhor Mendes de Almeida ele defende a criação de uma Escola de Minas. Então, a gente tem aqui 2 pontos onde a Escola de Minas ela é chamada a atenção, que é na Assembleia Constituinte. Mas essa caneta também não ficou boa, não. Que é na Assembleia Constituinte de 23 e retomada em 53, mas tudo aqui não passou de discurso. Né? Só foi para frente quando Dom Pedro bate no peito e fala, vamos fazer uma escola de mineralogia. Né? Em 64, a gente tem o início da guerra que eu falei, da Tríplice Aliança ou da Grande Guerra. 70, o fim e o lançamento do Manifesto Republicano. 71, quando Dom Pedro ele viaja para a Europa, e a gente tem também a lei do ventre livre, né, que a gente estava num país escravocrata. E para a gente ir terminando, 75, que a gente teve, igual eu falei, o regulamento da Escola de Minas, de Ouro Preto, junto com a criação da Comissão Geológica do Império. Em 76 eu apresentei alguns exames de admissão, o primeiro deles, e também com a Fundação Positivista do Brasil. 80, a gente tem a alteração do curso preparatório, né, igual eu comentei. Aqui é importante lembrar, ver um contexto de onde a gente está. Não tem tantas influências na matemática em si, mas um dos alunos, que é Luiz Torquato de Cruz, ele libera 3 escravos. Eu formei. Já que eu terminei, eu vou liberar 4 escravos. Aí no jornal fala assim, na hemeroteca digital a gente pesquisa, né, que eu usei bastante. O estudante Luiz Torquato da Cruz e Silva libera da carta de alforria 3 escravos sem merecimento. Isso é engraçado a gente ver. Existia
uma forte influência dos professores e alunos da Escola de Minas de Ouro Preto com a escravatura. Em 86, aqui, a gente tem a Sociedade Libertadora Ouro-Pretana. Eu acho que a gente não pode falar desse período sem comentar disso tudo que a gente está falando. Eu não tenho profundidade, mas a gente tem que conversar sobre isso. Essa fundação era de vários professores e alunos da Escola de Minas. E teve alguns concursos de admissão. E aqui, em 1891, Dom Pedro II morre. E Gossex deixa a direção da Escola de Minas e volta para a França. Em 1919, nosso querido Gossex, Henrique Gossex, ele morre. Assim termina meu trabalho. E eu quero agradecer, atrasei aí bastante. Eu achei que eu não ia conseguir falar 1 hora, mas eu falei foi demais, né? Professor, quando começa a falar, dispara. Agradecer ao GPEM pelo convite, né, para a gente conversar sobre a minha pesquisa. Agradecer ao Cefet, que é onde eu sou professor atualmente. Trabalho no mestrado no Profmat do Cefet e com os alunos do ensino médio. Agradecer ao FOP, que é a minha outra instituição, que eu trabalho como colaborador no programa, orientando alunos do mestrado. E agradeço também ao Instituto Federal, que era onde eu trabalhei por 10 anos, quando eu fazia minha pesquisa, ao FOP, que eu estou sempre lá, a Escola de Minas se torna o FOP, né? Tem uma história, um tanto de história aí nesse meio do caminho, mas em 1969, a Escola de Minas se junta com a Escola de Farmácia e forma o FOP. Quero agradecer ao professor Sérgio, bastante, que me orientou no doutorado que eu fiz, e agradeço ao Unesp e à CAPES pela possibilidade de ter feito um período de sanduíche e ter aprendido bastante, né? Principalmente aberto meus olhos quanto à necessidade do ensino de cálculo e de que cálculo que se fazia na Escola de Minas. E agradecer ao meu grupo de pesquisa, que é um grupo que acontece toda terça-feira, às 13h30, de forma online, porque é um grupo de pesquisa interinstitucional. A professora Roseli, eu a vi aqui, né? E agradeço ao grupo, que a gente tem bastante discutido sobre história da matemática nesse grupo, e fazer propaganda, né? Quem quiser se reunir a gente tem discutido muito história da matemática. Um grupo interdisciplinar, professora Roseli, da Universidade Federal Rural do Rio, tem o Douglas, que é da Unesp, tem professor da UENG, de Divinópolis, alguns alunos do UFOP, tem várias instituições. E agradeço.